Boa tarde a todos presentes. Rogando a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a primeira sessão solene do segundo período legislativo de 2025. Solicito à segunda secretária que recolha a assinatura dos vereadores presentes. Com a presença de 9 vereadores, o quórum necessário para deliberar. Declaramos oficialmente aberta a sessão solene de entrega de título de cidadania agosbelense pela Câmara Municipal de Águas Belas. Convido para fazer parte da mesa do corpo legislativo o senhor advogado Pedro Dimas Pontes, para fazer parte da mesa, e o senhor advogado doutor Adriano também para fazer parte da mesa aqui do corpo legislativo. Convido aos senhores e senhoras a ficar de pé para ouvirmos o hino do Brasil, o hino nacional e do Estado de Pernambuco. Céu
deitada eternamente nesse esplêndido, ao sol, glória, luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrido, Deus tem sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, que dele que ele adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Vamos ouvir agora o hino do Estado de Pernambuco. Brasil.
Corpo Legislativo do município de Águas Belas reúne-se para homenagear, para honrar uma pessoa que, apesar de não ter nascido em nosso município, possui em seu coração e em suas atividades laborais a marca do aguasbelense. O senhor excelentíssimo doutor juiz de Direito Gabriel Ferreira Ribeiro Gomes, logo mais, ao término desta sessão, o senhor ostentará orgulhosamente a bandeira e o título de cidadão aguasbelense. A proposição foi aprovada pelo plenário desta Casa através do Decreto Legislativo de número 004/2025, de autoria do vereador Emílio Alves de Oliveira, por unanimidade desta Casa. Passamos então à entrega do título de cidadão. Eu convido a vereadora Pica e o vereador Rolando que conduzam o nosso agraciado até o plenário desta Casa. Autorizo a secretária legislativa a ler o decreto e a biografia do agraciado, por favor. Decreto Legislativo número 004/2025 concede título de cidadão honorário ao excelentíssimo doutor juiz de Direito Gabriel Ferreira Ribeiro Gomes. Biografia. Gabriel Ferreira Ribeiro Gomes nasceu em 10 de julho de 1991, em Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Filho de Eli Ribeiro Gomes Neto e Carolina Guiner Ferreira. É formado em Direito pela Universidade Getúlio Vargas, FGV, onde estudou entre os anos de 2010 e 2015. Durante a graduação, teve a oportunidade de cursar parte dos estudos na Universidade de Tilburg, nos Países de Baixo, uma das universidades mais respeitadas da Europa, especialmente na área de Direito e Ciências Sociais. Essa experiência internacional ampliou sua formação acadêmica e proporcionou uma visão comparada do direito, reforçando sua capacidade crítica e o seu compromisso com a justiça. Posteriormente, concluiu sua pós-graduação em Direito Público e Privado pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2016 a 2019. No campo profissional, atuou como assessor magistrado do Tribunal de Justiça do Pará, entre o ano de 2022 e 2023, adquirindo sólida experiência em análise processual e apoio de decisões judiciais. Desde 2023, exerce o cargo de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sendo atualmente magistratura titular da comarca de Águas Belas. Reconhecido seriamente pela dedicação e compromisso com o serviço público, Dr. Gabriel Ferreira Ribeiro Gomes vem se destacando pela busca da efetividade da justiça, fortalecendo pelas instituições e pela promoção da cidadania, sempre pautando com respeito aos direitos fundamentais. Faço agora a entrega dessa mesa Casa Legislativa, faço a entrega ao senhor Gabriel o título de cidadania do nosso município de Águas Belas. Todos de pé, por favor.
agora as homenagens dos que estão presentes no recinto a Dr. Gabriel. Uma palavra representante e falando pela mesa diretora desta casa, o senhor Rolando Pobre. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, nosso presidente, Dr. Gabriel, justo, homenagem que este município, este povo agrobelense faz a esse grande juiz, grande cidadão e uma pessoa extremamente simpática, dada e bondosa, que nos surpreendeu a todos na sua jovialidade e tanta responsabilidade no judiciário, que foi um parâmetro, né? A gente trabalhando, com aqueles juízes que dificilmente recebia a gente, o Dr. Gabriel fazia questão de me receber. É até emocionante falar nisso. Eu que sou um dos decanos, doutor, apesar de estar afastado, né? Agora estou botando Dona Laurinha, minha menina, para. O senhor sabe que a vida jurídica ela é desgastante. O senhor sabe que o advogado é o vereador do juiz, é aquele que recebe a primeira pancada. E o cliente que nos procura, né, André, quer que você resolva o problema sem ser juiz e promotor. Mas é muita emoção. Eu sempre digo que Águas Belas sempre é agraciada com uma surpresa de juiz. Eu lembro de um juiz aqui, Dr. Cícero Bittencourt, veio da Bahia, casou até com a filha de seu Jair Boiadeiro. Não sei se ela é Águas Belense ou ela nasceu fora daqui, mas o pai e a mãe daqui, né? E era muito jovem também, e foi uma surpresa, porque às vezes eu estava começando na advocacia já há mais de 30 anos, que eu já formei tarde, e muita gente entrava no recinto ali, na entrada da prefeitura, do lado esquerdo, era o fórum, era uma sala, o fórum, e muita gente ficava sentado lá esperando, né, o juiz, e o juiz lá sentado, e o juiz não veio não, tão jovem que ele era, e realmente começou a mudar a história da magistratura no nosso município. Fiquei muito feliz quando o Dr. Gabriel disse que se fosse para, até a gente estava dizendo que eu estava fazendo uma novena para que ele não passasse no concurso do Espírito Santo. Porque a gente estava tão satisfeito com ele, né? E eu ouvi dele agora dizer que se fosse, ele passou no concurso do Rio de Janeiro, na terra dele, né? E se fosse para escolher entre o Espírito Santo e Pernambuco, ele ficaria com Pernambuco. Veja quanta honra. O senhor me emocionou, doutor. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu vou lembrar aqui, sabe um pouco do protocolo, porque eu vi um dos maiores influências, eu não sei falar esse nome, ele é muito famoso, tem milhões e milhões de seguidores. Eles têm 3 estados no país que são mais acolhedores, são mais que recebem bem as pessoas, né? Hospitaleiros. Aí o terceiro é o Pará. O doutor Gabriel já esteve no Pará, viu que coincidência, né? O segundo é Minas Gerais, e ele é paulistano, né? E o primeiro é Pernambuco. Ele disse, doutor Gabriel, que não conheceu gente mais humana, carinhosa e atenciosa e hospitaleira do que os pernambucanos. Isso me deixou muito feliz. Eu vi por acaso no programa da Record, e ele falou isso, e isso ficou gravado em mim, e quando o senhor falou que escolhia Pernambuco, foi que realmente deu a conotação que nós precisávamos. Há um contraste, doutor Gabriel, sua esposa aqui, a gente está muito feliz de dar esse tempo. Estou honrado, como o companheiro André, o meu colega, vereador André, lembrou que recebeu das suas mãos de diploma, estava gravado para o resto da vida, que aquela foto, quando eu me chamar para acertar as contas, minhas filhas ainda vão ficar com ela. Fico muito feliz de ter recebido, ter sido vereador, apesar de ter sido candidato a prefeito mais de uma vez, mas a primeira vez que eu tenho cargo eletivo é agora, e receber das suas mãos é uma coisa que realmente deixa a gente muito emocionado. Aí eu digo, a alegria que a gente tem de conceder um tipo de cidadão, é a tristeza de saber que o senhor vai embora. Mas lembre da gente, de vez em quando, nas férias, quando o senhor vai para Porto de Galinhas, para a gente comer um peixe ali no Zarelho, né, presidente? Para a gente matar a saudade. Tenho certeza que quando vier já vem com herdeiro, com outras coisas, né, a gente
né? Já viu a força do produto, né? Do amor que une vocês. Eu estava lembrando do breve, né? O senhor foi um breve aqui, mas foi um breve que marcou profundamente a sociedade Águas Belas. É impressionante como o senhor tem um poder de persuasão para o bem, que a gente vê os funcionários, os serventuários, o próprio povo na rua, nós que hoje exercemos o cargo de vereadores, mas sempre estamos junto com o povo, como o povo gosta de Dr. Gabriel, com a maneira que ele me recebe como advogado, como vereadores e pessoas que nos deixam muito honrados. Que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, que eu não tenho dúvida que o senhor só vai melhorar. Perguntei à sua comarca, o senhor ainda não sabe qual é a comarca que vai, mas vai ser uma comarca que vai ser premiada, um profissional excelente, profissional zeloso, dedicado, e que tem uma entrega maravilhosa na justiça, porque é muito difícil fazer justiça. Eu sei que o juiz ele tem dias, noites que não dorme para tomar uma decisão que vai mudar o sistema de uma comunidade, de uma sociedade, e talvez de uma família, de uma pessoa, de um jovem, de um menor. E é muito difícil a profissão, mas o senhor sabe honrá-la com muita gana, com muita sabedoria, né? Então eu vou ser aqui sucinto, para não tomar muito tempo, porque os meus colegas também vão homenagear. Senhor presidente, senhoras e senhores, aqui eu quero homenagear também os colegas advogados ali. O Felipe fez um implante, o senhor Carlinhos de Cabelo vai estar saindo bem, teve muita sorte no implante. Meu querido André, o nosso doutor Adriano, né? E o magistrado, o advogado que não bem nos representa da ETNF União, doutor Dimas. É com grande satisfação que esta casa concede hoje o título de cidadão honorário ao doutor Gabriel Ferreira Ribeiro Gomes. Dr. Gabriel iniciou sua carreira na magistratura, tendo a nossa cidade como sua primeira comarca. Nesse período, mostrou-se um magistrado culto, inteligente e sempre acessível aos advogados e à população. Inteligente, sempre acessível, e sempre sua postura respeitosa, atenciosa e comprometida, fez com que a justiça em Águas Belas ganhasse ainda mais credibilidade. Embora breve, sua passagem entre nós deixou marcas importantes, o respeito às instituições, a valorização da advocacia e, sobretudo, o carinho pelo nosso povo. Por tudo isso, doutor Gabriel, esta homenagem é mais do que justa. É o reconhecimento de uma sociedade, de uma cidade, de um município que se sente honrado por ter feito parte da sua trajetória. Receba, em nome de todos os cidadãos da Águas Belas, nosso respeito, gratidão e os votos de muito sucesso na sua caminhada. Deus o ilumine e sempre seja essa pessoa maravilhosa que você é junto à sua família. Muito obrigado por ter estado entre nós. Passo a palavra ao senhor advogado Dr. Dimas Pontes para fazer sua homenagem. Está a presença do pessoal do Programa de Jurandir, a GBS está a presença de todos. Registrar a presença também do advogado Felipe Pontes, que está presente. Com a palavra do Dr. Dimas. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar primeiramente a Câmara Municipal de Águas Belas, em nome do presidente Emílio Alves, por estar realmente reconhecendo o cidadão feito Dr. Gabriel como cidadão aguasbelense. Em nome de Emílio Alves, presidente dessa casa, gostaria de saudar a todos os demais vereadores,
dizer que me sinto em casa, sempre que venho a essa casa, a Casa do Povo, onde fui procurador aqui no mandato de Mel, nosso amigo Mel, que saiu agora, e dizer com uma satisfação imensa, hoje, representando os advogados aqui de Águas Belas, é a classe dos advogados de Pernambuco, a gente está nessa solenidade onde está dando o título de cidadão aguasbelense a uma pessoa nobre, a uma pessoa que a gente teve o prazer de conhecê-lo aqui como magistrado, um cara novo, do Rio de Janeiro, um carioca, branquinho, chegou aqui na cidade de Águas Belas, que eu disse, esse rapaz é juiz, tão novo. A primeira vez que eu vi ele com sotaque carioca, fiquei olhando para ele e disse, rapaz, as sentenças devem sair meia doida aí, viu? Comecei a conversar com ele, sempre conversador como sou, depois de 18 anos de advocacia. Todo magistrado que chega, a gente tem que fazer amizade para ver se solta um cliente ou outro, para ver se ele libera um alvará no dia a dia. A gente tem que fazer aquela amizade, aquela política de boa vizinhança. Quando fui conversar com o doutor Gabriel, vi ele um magistrado extremamente sereno e principalmente um ser humano ímpar. Hoje eu fiz uma homenagem no Instagram, doutor, falando da pessoa que o senhor é. Além de ser um grande profissional, um grande magistrado, um cara eloquente naquilo que fala, seguro nas suas decisões, nas suas sentenças, em tudo aquilo que o senhor escreve, muito bem. Tiveram várias decisões que foram desfavoráveis a mim, mas mesmo assim recorri, muitas deram certo, outras não deram, mas sempre vi a seriedade e a transparência do seu trabalho dentro das suas decisões. Isso, doutor, é virtude de poucos. Se eu chegar no interior de Pernambuco, numa terra de índio, numa terra de negro, numa terra multicultural feita Águas Belas, onde o pessoal disse que era Águas Balas, e o senhor sai daqui homenageado. Eu, como indígena, representante dessa terra, nato, advogado, é uma quebra de tabu. Hoje a gente tem vários advogados indígenas. Antigamente a gente era proibido de entrar na Câmara de Vereadores, antigamente, de entrar no Clube de 7 de Setembro. E hoje a gente chega aqui para homenagear o magistrado. A gente vai casa de Então me sinto orgulhoso, principalmente pelas palavras que o senhor falou hoje no fórum, quando fui me despedir de Vossa Excelência, na condição de juiz do direito, levando um cocado da minha etnia, para que o senhor leve de lembrança. Levasse de lembrança. E o senhor falou que estava muito agraciado e satisfeito e queria levar na sua bagagem Águas Belas no coração. E dizer que conheceu os índios advogados, que tinha um índio pequenininho, baixinho, aqui, que era um dos advogados que tinha mais processos na comarca de Águas Belas, que todo dia estava pregando o senhor. Mas hoje eu não fiz nenhum pedido, só fui me presentear com a etnia, com o colocar sagrado do meu povo, e dizer que agora o senhor vai ficar livre de mim, que eu não vou estar mais pedindo alvará ao senhor. Quase toda semana eu estava lá me perturbando, mas quero aqui lhe desejar uma boa sorte e dizer que leve Águas Belas no coração. Nós estaremos sempre diante da nossa religiosidade, da nossa culturalidade, pedindo para que o senhor possa galgar degraus maiores dentro. Eu queria que fosse no estado de Pernambuco, como falou o doutor Rolando, vereador. Queria que fosse aqui, queria que o senhor fosse presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas tenho certeza que o senhor irá trilhar uma brilhante carreira no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é a sua terra, que é o seu lugar. Espere lá, eu vou fazer uma visita ao senhor. Visita não, eu vou passear lá, e a gente vai tomar uma raia, uma feijoada lá, se Deus quiser. Só não vou para o Maracanã assistir jogo do Flamengo. Eu não sou flamenguista. Queria também, antes de encerrar minha fala, dizer da satisfação de ter Emílio como presidente dessa casa, que é um vereador que eu sempre, nunca votei em Emílio, mas sempre o elogiei, e hoje, merecidamente, Emílio, você exerce essa função. Depois de vários mandatos, sempre na oposição, e eu digo, nos 4 cantos de Águas Belas, que a Câmara Municipal sem Emílio não é Câmara. Você sempre tem que ficar aqui nessa... Você nasceu, eu disse uma vez, Emílio, você tem que ser candidato a prefeito, né? Eu nasci para legislar. E realmente,
E realmente você abrilhando essa casa, você é um cara que a gente, como cidadão da experiência, como indígena, você nunca fez diferença para com nós, até porque nós não somos diferentes. Nós temos cultura diferente, mas não somos diferentes, somos filhos de Águas Belas. Você foi criado no meio da gente, sempre com um carinho especial pela nossa comunidade, e hoje exerce essa função aqui, e presidente dessa casa merecidamente. Queria que você fosse candidato a prefeito ainda, mas você disse que nasceu para legislar. Foi feito eu, nasci para advogar. Digo sempre os tribunais do júri. Eu tenho vontade de ser juiz de direito, de ser promotor, de ser vereador, de ser prefeito. Eu sou advogado. Nasci para defender o cidadão, principalmente o cidadão carente. Então é com muita satisfação, com muita honra, doutor Gabriel, que aqui finalizo as minhas palavras e dizendo: leve Águas Belas no coração, que o senhor deixou a sua marca registrada aqui na nossa cidade. Meu muito obrigado, e saiba que eu não tenho nada a oferecer ao senhor, mas tenho uma minha humilde amizade. Convido para usar a tribuna também o doutor Felipe, também teria o Funil para prestar sua homenagem ao doutor Gabriel. Quero registrar a presença de Elza Amâncio, que faz parte do Poder Executivo do município, cuida da mídia. Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadora Tina, todos os presentes, cidadãos da conferência, servidores do judiciário, os colegas advogados. Eu vou ser breve. O doutor Dimas, acho que já representou muito bem aqui o sentimento de todos nós que fazemos parte da comunidade dos Beléns e assim como o povo indígena Funiú. Realmente, doutor Gabriel, é uma satisfação ter tido o senhor aqui como juiz. Pode ter certeza que nós que vivenciamos esse dia a dia com o senhor lá no fórum, nós fomos agraciados com a sua pessoa, além de ser um ser humano que não tem palavras para descrever a sua atenção, a sua dedicação, sempre disposto a ajudar. E muitas vezes, independente das pessoas irem ao fórum desacompanhados, mas o senhor sempre se dispôs a ouvir o problema das pessoas. E isso é muito importante. Isso mudou um pouco até a forma do acesso do jurisdicionário aqui na nossa cidade. Então, compartilhamos várias experiências. Por vezes, o senhor nos contactou e precisou da ajuda para fazermos audiência de pessoas que não tinham advogados, e espero que de alguma forma tenha contribuído com o Poder Judiciário para o andamento dos processos. É uma pena, assim, o senhor deixa um vazio hoje, apesar de estar recebendo o título de cidadão, mas isso anteceder a sua ida para a sua casa, para o estado do Rio de Janeiro. Mas desejo boa sorte, entendo perfeitamente o senhor, porque sou de Águas Belas, sou indígena Funiú, assim como o doutor Dimas. E se eu estivesse morando fora e tivesse a oportunidade de ir para casa também, eu faria a mesma coisa. E daqui eu também não saio. Não sei se eu vou ser advogado no resto da vida, mas de Águas Belas eu sei que eu não deixo. Águas Belas, nem indígena, vou deixar de ser jamais. Então, entendo seus sentimentos, o senhor está mais que correto de ir para próximo da sua casa. Lhe desejo boa sorte. Agradeço a troca de experiência que tivemos. A sua experiência vai ficar marcada aqui para todos nós. E espero do fundo do coração que venha um juiz que esteja à altura do seu trabalho e da sua pessoa. Então, hoje eu não trouxe presente, o senhor nos deu a graça de visitar a comunidade Funiú, foi visitar o Novo Oricuri, e em nome do povo Funiú, mais uma vez eu agradeço a honraria que o senhor nos deu, independente de ter sido no Oricuri Novo. Não sei se o senhor
chegou aí ao Uricuri, ao outro, mas somos um povo só. E tenho certeza que assim como nós recebemos a graça, né, essa ilustre visita do Senhor, ela serviu para todos nós como um povo só, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que compõem o Uricuri, que o Dr. Dimas faz parte, elas também se sentiram agraciadas em homenagem a elas com a sua visita. Então, Dr. Gabriel, nosso muito obrigado, em nome da OAB Garanhuns, dos advogados agosbelenses, dos cidadãos agosbelenses do povo Funiô, nosso muito obrigado pela sua passagem pela nossa cidade e lhe desejo boa sorte de todo o coração. Eu convido o prefeito Dr. Elton, que se faz presente, para fazer parte da mesa do corpo legislativo. E também o vereador Arnaldo, primeiro secretário desta casa. Convido para usar a tribuna em homenagem ao Dr. Gabriel, Dr. Adriano. Está a presença do secretário de governo, Cícero Soares Teles, e outras pessoas que estão presentes. Boa tarde a todos. Salvo a mesa diretora da Câmara de Vereadores, em nome do presidente Emílio, salvo todos os vereadores. Também quero, em nome do Dr. Rolando, cumprimentar todos os advogados, a presidente, o Dr. Gabriel, nossa homenageada, todos os servidores do Tribunal de Justiça e demais convidados. Minhas palavras vão ser breves aqui nessa homenagem, até porque eu já conversei bastante com o Dr. Gabriel sobre essa despedida dele, e eu queria ressaltar uma qualidade que sempre elogiei a Dr. Gabriel, principalmente em dias que hoje a intolerância com opiniões, divergências, a falta de paciência de ouvir, né, que a gente vê constantemente, diariamente, mais ou menos esse tipo de paciência. O Dr. Gabriel é um excelente ouvinte, sempre recebeu todos no seu gabinete, tem uma paciência de ouvir, de apreciar cada situação, tanto com o advogado, tanto com a própria população, né? Isso é uma qualidade que eu acho que é inerente a ele como ser humano, e ele consegue transformar essa qualidade ali para a profissão dele. Isso aí eu acho que é uma característica muito marcante que ele deixa aqui na nossa comarca. Eu diria que, se não unânime, né, mas beira a unanimidade aí a admiração que todos que fazem parte do judiciário têm por ele, né, da parte dos advogados, dos servidores do fórum também do Ministério Público também, em relação à sua postura como profissional, né. Apesar de jovem, tem um poder técnico, uma forma de atuar como magistrado muito, como é que eu posso dizer, imponente, muito sábio, muito coerente, né, com todas as decisões que tomou aí na sua vida aqui como magistrado. Como bem o Dr. Dimas falou, faz parte, ora como advogado ganhamos, ora perdemos, mas a busca aqui não é um campeonato, né? Então a busca da justiça é com a justiça, e cabe ao magistrado ponderar essa justiça, e se ele conseguiu fazer aqui na nossa comarca de forma brilhante. Vou fazer um pouquinho diferente, doutor Gabriel, não vou desejar sorte, porque um magistrado com sua capacidade não precisa de sorte. Eu vou desejar sucesso, porque eu tenho certeza que para a comarca que o senhor está indo, o senhor vai também conquistar grandes
amigos, vai ter grandes conquistas também, e além de estar na sua terra natal. Fico triste, nós perdemos aqui um grande profissional, perdemos um grande amigo, mas entendemos que buscamos sempre estar perto dos nossos familiares, da nossa família e da terra onde vivemos. Grande satisfação por Gabriel ter podido conviver por um pouco período com o senhor. Satisfação, sucesso. O fórum deseja que alguém se pronuncie, os servidores. Então, como Tosne, com a palavra oficial de justiça, homenagear o nosso juiz. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, prefeito, boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, doutor Gabriel. Bem, saúdo aqui meus colegas do fórum, toda a população que está assistindo. Para falar do doutor Gabriel, é preciso mencionar uma pequena história que ela não existiu, mas vai facilitar o entendimento. Diz que um jovem do interior foi para uma cidade grande. E quando ele chega lá cheio de sonhos, desejando uma vida nova, ele pergunta a um velho chato, primeiro que ele encontra. E aí, como é essa cidade? E aquele velho diz assim: essa cidade é horrível, não tem emprego, não tem nada. E aí aquele jovem sai tão triste, que ele chegou ali tão cheio de esperança, tão cheio de sonhos. Aquele jovem caminha mais um pouco e encontra outro jovem e pergunta: como é essa cidade? E aquele jovem diz: essa cidade é maravilhosa, tem cultura, tem trabalho, tem lazer. E aquele jovem renova as esperanças. E eu fiquei pensando nessa história, justamente quando o doutor Dimas falava que a cidade de Águas Belas antigamente era conhecida de forma até pejorativa como Águas Balas, que não é verdade. E eu posso constatar isso porque também sou de Ceará, sou de fora e estou morando aqui. Eu acredito que também o doutor Gabriel ouviu tantas essas histórias, essas palavras, mas na verdade ele também teve a oportunidade de constatar que Águas Belas é um lugar fantástico. É um lugar cheio de oportunidades, e eu falo isso porque eu também estou aqui, né? Sou de fora. E eu sei que o senhor sai daqui de Águas Belas, mas sai com o coração assim, cheio de alegria. E teve a oportunidade de mudar tantas vidas. Doutor Gabriel, eu falo olhando para o senhor. O conhecimento jurídico já pressupõe, o senhor já tem, o senhor já foi aprovado em mais de um concurso. Mas a marca que o senhor deixa registrada aqui em Águas Belas é a humildade. Para finalizar, eu termino falando o seguinte: o senhor vai para o Rio de Janeiro, mas o senhor deixa uma marca onde esse tempo ousado, pretensioso e muitas vezes cruel não pode apagar o nosso coração. Muito obrigado. Faculto a palavra aos senhores vereadores presentes. Os vereadores, Mel. Vereador, facultando a palavra aos senhores. Eu passo a presidência ao primeiro secretário para fazer o uso da palavra, porque o senhor me fez quebrar o protocolo. Mas eu poderia fazer minha fala aqui, mas eu vou para a tribuna, porque é lá que eu me sinto realmente incorporado no legislativo. Vou passar a presidência ao primeiro secretário. Com a palavra o colega vereador Emílio. Senhor presidente Arinaldo, senhores vereadores, prefeito do município do Elton, secretários municipais, estou aqui presente, nosso agraciado senhor juiz de direito da comarca de Águas Belas, convidados, pessoas do fórum, advogados presentes, boa tarde. E o normal é um dos vereadores ser escolhido, como nós escolhemos o doutor Orlando, por ser também do meio, que vem e fale por a mesa diretora. Mas, diante de tanta coisa dita aqui,
eu também não poderia deixar de dizer ao senhor o que eu penso e o que eu sinto a seu respeito. Como a palavra que está na moda hoje, que saiu na mídia, é química, que foi usada pelo presidente dos Estados Unidos, né, fazendo referência ao presidente Lula, mas eu diria que Águas Belas tem uma química com o senhor tem uma química com Águas Belas. O senhor se colocou lá na nossa sociedade como se realmente fosse nascido e criado aqui no Nordeste, uma cidade do interior do Pernambuco, pequena, sofrida, mas muito acolhedora, muito simples e muito linda. Então isso nos deixa à vontade para vir aqui na tribuna ser um discurso escrito, cometer o pecado de errar, porque vai falar com o coração. E muitas vezes é melhor você errar falando com o coração do que você acertar sempre na palavra escrita, na palavra exprimida, e não colocar sua emoção, e muitas vezes na hora certa, na hora devida. Doutor Dimas, o senhor tem razão. Eu sou vocacionado, me sinto vocacionado para estar no Poder Legislativo. Sabe, eu tenho lido muitos livros e tem alguns escritos que eu tenho lido também. Eu faço parte da geração de ferro, que resistiu, e também queria fazer parte da geração que vinha preparar. Nós fomos a resistência, preparamos um prefeito, o prefeito está eleito, e graças a Deus até agora está cumprindo o que prometeu em campanha e atendendo os anseios daqueles que acreditaram em seu projeto, que acreditaram naquela pessoa. Se Deus permitir, eu vou terminar minha vida pública e carreira política aqui nesta casa, estando como vereador até a hora que o povo e Deus permitir. Para ter esses momentos de debate na tribuna, de divergência, de convergência, enfim, que o senhor já assistiu vários aqui. Eu passei 16 anos nesta casa, doutor, fazendo oposição. E muitas vezes era oposição sozinho contra a 10 vereadores. Mas nunca me esquivei de minha responsabilidade, de minha obrigação como legislador e como representante daqueles que me escolheram para representá-los aqui nessa casa. Agora, no dia que o senhor entrou aqui por esta porta, nós estávamos na sala do vereador Melk, na época com sua presidência. O senhor entrou, se apresentou e abriu as portas do Legislativo para o Poder Legislativo, abriu a porta do Poder Judiciário para o Poder Legislativo. E naquela hora, naquele momento, como nós tínhamos a convivência, não todos, mas alguns juízes, que às vezes se sente o dono da razão e está acima de tudo, ou de qualquer coisa, ficou todo mundo surpreso. Mas o senhor fez a sua parte, e cabia a nós fazermos a nossa. Nós sabemos que para receber o título de cidadão, tem critérios, tem que ter um tempo de residência, tem que ter serviço prestado, tem que ter um leque de coisas para merecer a honraria de ser filho de Águas Belas, considerado cidadão do nosso município. Mas o senhor quebrou tudo isso. Tão bendito aqui para o doutor Rolando, por as pessoas que me antecederam, por sua humildade. O saber jurídico é notório, não precisa a gente falar sobre ele, até porque sou leigo também no assunto. Mas tem uma parte dessa simplicidade sua, do senhor, de Vossa Excelência, ou de nosso irmão, de nosso conterrâneo, nosso amigo, doutor Gabriel, que marcou minha vida pública. E naquele dia que eu cheguei na comarca, que o senhor me recebeu com muito respeito, com muito carinho, eu tinha acordado com ligação de minha assessoria de mídia, me informando com postagem que tinham feito contra a minha pessoa, me acusando de assédio e de estupro. E antes, quando eu tomei banho, que isso é para umas providências, era a ligação do meu filho. E nada pesa mais na vida do ser humano do que a necessidade que ele tem de dar satisfação àqueles que, a toda a sociedade, mas especialmente aqueles que você quer, que tenha você como exemplo. E a primeira coisa que meu filho me disse: Guilherme, meu pai, procura a justiça, peça investigação, vá ao juiz, vá ao promotor, vá à Polícia Federal, peça para investigar a sua vida e prove que você não é isso, e puna quem
descubra quem fez isso e puna. Entregue à justiça. Tomei café, saí da minha casa, a primeira porta que eu bati foi no fórum. Meu amigo Jurandir, aqui eu cumprimento a todos que estão aqui do fórum, me recebeu. Lu não está aqui, mas tu também estava lá nesse dia. E Elcio me recebeu. E quando eu relatei o fato, o senhor disse: vereador, vá para casa, esfria a cabeça, seja ponderado, a justiça prevalecerá. Vai prevalecer. O senhor tem idoneidade, o povo de Águas Belas lhe conhece, e pode ter certeza que a verdade vai aparecer e o senhor vai sair limpo de toda essa história. E enquanto a justiça, nós iremos tomar providência quando chegar e a justiça for convocada. E assim foi feito, e assim aconteceu. E quando eu recebi o diploma de suas mãos, naquele dia que André também falou aqui, que André ficou muito orgulhoso de ter recebido a primeira vez, é o quinto diploma que eu recebi. Mas nenhum me deu tanto orgulho de ter recebido como o que o senhor me entregou naquele momento. De ter superado uma campanha baixa, cruel, e ter sido vitorioso com a aprovação de mais de 1.100 eleitores do município de Águas Belas. E ainda mais que deixou o senhor na condição de ser nosso irmão, é a forma que o senhor conduziu a eleição. Foi a eleição mais tranquila que nós tivemos no município de Águas Belas. Apesar de ser uma eleição acirrada, polarizada, uma eleição que eu não vou entrar por esse mérito, mas que todo mundo aqui conviveu e passou por ela. Mas que o senhor soube conduzir com mãos democrática, dentro da razoabilidade, ponderando sempre, ouvindo as partes e entregando aquilo que o magistrado tem que fazer. Confiança e crédito a toda a população. Em nenhum momento, durante todo o período eleitoral do município de Águas Belas, foi questionado a lisura, a imparcialidade da justiça eleitoral do nosso município na sua condição. Então, mais do que isso, só resta encerrar dizendo o seguinte: que a senhora diga a seus filhos, vocês vão ter muitos, o pai que eles vão ter e o que ele fez com nós aqui em Águas Belas. Muito obrigado a todos. Passo a presidência para o vereador Emílio. Passo a palavra ao seu prefeito do município, doutor Elton, que também vai prestar sua homenagem a doutor Lucas, doutor Gabriel. E quero aqui estar presente também a doutora Rosângela, primeira-dama do município e secretária de Educação. Boa tarde, tentarei ser breve. Primeiramente, cumprimentar o presidente dessa casa, Emílio Alves. Seu nome, Emílio, eu cumprimento os vereadores e vereadora. Cumprimentar o meu, diga assim, hoje eu posso dizer que ele não vai ser mais juiz de Águas Belas, meu amigo. Eu criei uma relação de amizade com o doutor Gabriel. Desde o primeiro dia que eu recepcionei ele como juiz de Águas Belas, eu ainda como advogado. Fiz poucas audiências com Vossa Excelência, mas pude reconhecer sua alta capacidade, sua resiliência, sua imparcialidade, o trato como era tanto com os nossos clientes, nossos assistidos, quanto também com a gente, com advogados. Uma imparcialidade muito grande, referente também sempre tendo cuidado da paridade de armas entre o Ministério Público e a Defesa. O senhor, como juiz de Águas Belas, com pouco tempo que passou aqui, posso atestar como advogado, e o senhor foi um dos melhores juízes que já se passou aqui. Foi pouco tempo, mas vai ficar inesquecível nos nossos corações, sem sombra de dúvida alguma do que eu estou lhe falando. Como prefeito do município de Águas Belas, são 8 meses que estou à frente do Poder Executivo. Vossa Excelência pôde ver como eu iniciei o trato como prefeito de Águas Belas, a relação harmoniosa com o Poder Executivo, do Poder Executivo para o Poder
judiciário e venho tratando isso com muito cuidado, porque eu sei a representatividade que é um juiz, que é o poder executivo, em que se diga autônomo e independente, mas a gente tem que prezar pela harmonia, que é um dos princípios basilares da democracia. Então, doutor Gabriel, esse é um testemunho que eu dou aqui, a Vossa Excelência, de coração, e a gente se despede do senhor só com palavras, mas de coração nunca vai se despedir, porque isso vai ficar memorizado no nosso coração. Pode ter certeza disso, porque a gente sabe como o senhor foi importante para a classe de advocacia e para os cidadãos, onde ele promoveu justiça, muita maestria, equidade e parcialidade. Então, não poderia deixar aqui de cumprimentar os advogados, o nome do doutor Dimas, doutor Adriano, que está aqui. Não poderia deixar de cumprimentar os servidores públicos, em nome de Jurandir, da sua justiça, de todos que hoje fazem o Poder Judiciário, os serventuários. Queria muito, doutor Gabriel, de ter feito um júri. Por Vossa Excelência, não tive essa oportunidade. Vários ficaram em pauta para ser incluído, mas não deu. Entrou a política. Eu sou o doutor Gabriel, agora não dá, porque até isso eu tive cuidado de estar naquela tribuna para que não influenciassem os jurados no sentido de conduzidos pelo grau de amizade, pelo grau de favor, pelo grau de certo do outro, e também do acirramento da política. Eu pedi ao Gabriel, adie meus juros, chamei Jurandir, chamei também outros funcionários do fórum, para que a gente pudesse deixar para depois da eleição, independentemente do resultado. O resultado foi positivo, eu estou afastado da advocacia, mas meu coração ainda pulsa pela justiça, pela advocacia, que é onde eu fiz durante 16 anos de atividade, meu nome, e fui reconhecido e ainda sou reconhecido. Então, assim, cumprimento aqui minha esposa, Rosângela, todos que estão aí na plateia. Então, nesse momento tão importante para o juiz de direito do Gabriel, que hoje se despede de Águas Belas, mas se despede em nome, mas no coração nosso jamais vai se despedir. Ouvindo atentamente aqui, eu já cheguei atrasado, quero pedir desculpas. Estava desde 6 horas da manhã que eu estou trabalhando, não parei só um minuto, referente à vistoria das estradas do nosso município, para a gente dar mais ordem de serviços, para que a gente possa melhorar ainda mais a qualidade de vida do nosso povo, nossa cidade. Foi para isso que eu fui eleito e para isso que eu vou cumprir o mandato, tornando essa cidade e o povo mais feliz. Então, meu muito obrigado, agradeço a todos aqui por ter me ouvido e Deus lhe abençoe onde quer que você esteja. Dado certo, não. Né, doutor Dimas? Eu conheço melhor porque, doutor, quando a gente vai referenciar a política, e nós já tivemos juízes de direito aqui, eleitoral, que praticamente parecia ser um candidato. O senhor tem ideia que ele usou a rádio de Águas Belas 8 vezes durante a eleição. 8 vezes esse juiz foi para a rádio de Águas Belas, enfim. Mas isso está no passado, graças a Deus aprendemos com isso. Temos a honra hoje de dizer que tivemos uma eleição tranquila e que esse juiz hoje está fazendo parte da cidade, do nosso seio, fazendo parte dos filhos de Águas Belas. Por isso, agora, eu passo a palavra ao cidadão, filho de Águas Belas, doutor Gabriel. Boa tarde. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento essa Casa Legislativa, na pessoa do presidente, doutor Emílio, cumprimento o Poder Executivo de Águas Belas, a pessoa de doutor Elton, cumprimento a Advocacia de Águas Belas, na pessoa do doutor Adriano, doutor Dimas, doutor André, doutor Felipe,
Quero cumprimentar também o povo indígena Funiô, e eu faço questão de fazer menção ao velho Oricuri, na pessoa do Dr. Dimas, ao Oricuri Novo, na pessoa do Dr. Felipe, os servidores do Fórum, Durandi, Wellington, Lógner, Isabela, Failaine, Zé Maria e os demais que não puderam vir. Sinto-se representados pelos que estão aqui. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu me considero, desde a primeira semana que eu estou em Águas Belas, eu já me considero um cidadão de Águas Belas. E a minha esposa não me deixa mentir que nesse pouco mais de um ano eu respirei Águas Belas de domingo a domingo. Então, Águas Belas entrou no meu sangue desde a primeira semana, e eu acho que essa sessão é uma formalização de um sentimento que eu tive já desde o meu início aqui na carreira da magistratura. Quando saiu a definição de que eu vinha para Águas Belas, eu ouvi muita coisa, que eu estava indo para um lugar violento, um lugar que a política é complicada, que como primeira comarca ia ser um problema. Eu estava prestes a assumir como delegado de polícia do Rio de Janeiro. Então a violência para mim não era uma questão. Eu só queria ir para uma cidade que me permitisse trabalhar, conhecer o povo pernambucano. Daí eu recebi boas recomendações dos juízes anteriores que trabalharam aqui, Dr. Rômulo, Dr. Enéas, Dr. Lucas. E vim trabalhar em Águas Belas. E aqui eu percebi que a cidade é muito injustiçada por um passado que eu não sei se existiu, talvez tenha existido, ou talvez tenha sido um fato isolado, que é o que eu acredito que tenha sido. E a cidade hoje paga por uma fama de violência que não existe. É uma cidade completamente civilizada, com uma população receptiva, calorosa, uma classe política democrática, republicana. As eleições aqui foram eleições extremamente tranquilas. Obviamente, assim como os advogados, os políticos, os juízes também da região se comunicam entre si. Eu acho que eu tive a eleição mais tranquila do Estado, em Águas Belas. Muito se fala que foi pela minha atuação, mas eu acredito isso à classe política. Nós fizemos diversas reuniões no fórum, obviamente tivemos intercorrências, natural, isso existe em qualquer eleição. Eu falei desde o começo que o meu papel não seria intervir politicamente nas eleições, e eu atuei só no necessário para manter uma normalidade. Mas a normalidade foi mantida pela própria classe política. E o fato do doutor Emílio ter sido oposição, eu conheci o doutor Emílio como oposição, e hoje ser presidente da Câmara, e os trabalhos de políticos em Águas Belas correrem de uma forma fluida e republicana, mostra muito da situação política de Águas Belas. O mesmo eu falo do Poder Executivo. Quando eu entrei aqui, era a gestão do Dr. Luiz Haroldo, quem fazia o meio de campo com as questões de fórum era o Dr. Laerte. Tinha uma relação muito boa com o Dr. Luiz Haroldo. Quando aconteceu a mudança de gestão, muita gente veio me falar: você não está preocupado com a mudança de gestão? Mas em nenhum momento eu tive preocupação, porque eu já conhecia a postura do Dr. Elton como advogado, eu já sabia que a mudança de gestão seria tranquila. Fiquei sabendo que o doutor Adriano ia ser o procurador do município, que é quem faz o meio de campo com o Poder Judiciário. Fiquei mais tranquilo ainda, porque é uma excelente pessoa, um excelente profissional, e assim a gente conseguiu dar continuidade aos trabalhos de uma forma incrível. A advocacia de Águas Belas também, eu não quero deixar de falar, talvez eu me estenda um pouco aqui, porque eu não quero deixar de falar de todo mundo. Preciso falar um pouco da advocacia de Águas Belas, que assim como eu falei da classe política, que existem comentários dos juízes sobre a classe política, também existe sobre a classe de advogados.
E Águas Belas é uma cidade que tem um trabalho, e aí Isabela, que está ali sentada, que é minha assessora, meu braço direito na assessoria, não vai me deixar mentir. É um enxugar gelo, é uma comarca que tem mais de 4 mil processos. A gente tem uma estrutura, apesar do Tribunal de Justiça tá chegando junto, está estruturando, a gente tem uma estrutura ainda que é insuficiente. E para o trabalho andar, a gente depende que a classe de advogados entenda as dificuldades do Poder Judiciário. E a classe de advogados de Águas Belas é uma classe extremamente cooperativa, além de técnica. Eu posso dizer agora que eu já não estou mais, eu vou sair do cargo de juiz de direito, mas eu posso dizer que eu fiz amigos na advocacia de Águas Belas, inclusive os advogados aqui presentes eu considero amigos, cooperativos. Foi muito tranquilo trabalhar com a advocacia aqui, comparado com o resto do estado, com o que eu via se falar. Eu tive muita sorte, eu aprendi muito com vocês, e eu vou levar esse aprendizado, né, para a minha terra. Eu só peço para que os doutores não advoguem no Rio também, para não me trazer mais processos. O povo indígena Funiô, que também me recebeu de uma forma excelente. No primeiro dia que eu estive aqui, eu tive com um cacique das duas vertentes. Eu tive a oportunidade de ir no Oricuri Novo, com o doutor Felipe. Eu prometi ao doutor Dimas que eu ia também no Oricuri Antigo, mas como eu estava envolvido com essa situação do concurso do Rio de Janeiro, e as coisas aconteceram muito rápido, assim como a minha saída aqui de Águas Belas, eu não pude comparecer. Mas eu recebi o cacique Cícero no meu gabinete, tinha uma relação muito boa com o cacique Cícero, e eu não quero que isso seja visto como um desprestígio, doutor Dimas. O doutor Dimas sabe a consideração que eu tenho pelo povo Funiô. E o que eu falei para o doutor mais cedo, eu estendo ao doutor Felipe, que são dois advogados, um representante de cada vertente do povo indígena Funiô, que para mim foi uma felicidade muito grande ver dois doutores de qualidade técnica imensurável, de origem indígena, trabalhando como advogados de uma forma cooperativa. Isso não é fácil de se ver em qualquer lugar. Vocês representam um povo que é a base do município de Águas Belas. Então, parabéns aos doutores. Eu estendo esse parabéns a todos os advogados, porque existem mais advogados indígenas do Funiô, e meu respeito ao povo indígena do Funiô. Eu não posso deixar de mencionar também os servidores que trabalharam comigo, a Polícia Militar, o Sargento Cléris, Sargento Sebastião, Sargento Leandro. A Polícia Militar presta um serviço essencial no município, não só resguardando o trabalho do fórum, mas promovendo a segurança no município, e se tornaram amigos. Eu vejo o comprometimento dos policiais militares, e gostaria de homenageá-los aqui também. Os servidores do fórum, a gente passou, isso não é de conhecimento, os advogados têm conhecimento disso, mas talvez não seja da classe política. Mas logo quando eu entrei no Tribunal de Justiça, o Tribunal passou por uma reforma administrativa do próprio Tribunal. A gente perdeu o cartório, criaram as diretorias de processamento remoto. Então, foi tudo muito difícil, porque eu estava entrando, apesar de ter sido assessor de magistrado, e aí todo o respeito que eu tenho ao Estado do Pará, mas eu fui assessor do Estado do Paraná, e fui assessor por muito tempo. Eu estive do lado dos servidores e assumi o papel de gestor. Nessa mudança administrativa foi desafiador. A gente tinha um servidor que é conhecido aqui por todos, é considerado um super servidor no tribunal, que é o Ricardo Constantino, e muita gente me falava: olha, quando o Ricardo sair, o fórum vai cair. Você não vai conseguir mais trabalhar sem o Ricardo. Quando o Ricardo saiu, a gente nomeou o Wellington como gerente de unidade. O Wellington, em uma semana, já estava fazendo o trabalho de Ricardo.
Hoje eu digo que se o fórum está de pé, é pelo trabalho de Wellington, que em todas as suas atribuições aprendeu tudo muito rápido, toca tudo, ele trata o fórum como se fosse a casa dele. Trata o fórum como se fosse a casa dele. Hoje em dia, vocês conheceram como era a parede do meu fórum, quem consertou foi o Wellington. Então, o trabalho dele ali foi essencial para manter, manter a continuidade, né, do serviço administrativo. Jurandir, quando a gente dispensa comentários, né, talvez. Queria dizer ao Corel para você tomar cuidado para Jurandir se candidatar a prefeito, que ele acha que ele ganha com folga. Jurandir é um amigo pessoal, eu não conseguiria tocar o trabalho da Águas sem Jurandir. Me ajudava nas audiências, me aconselhava. Jurandir, a gente se picou às vezes ali, Jurandir, né? Mas você, eu não vou conseguir aqui expressar a importância que você teve para mim nessa passagem aqui em Águas Belas, né? Todos os meus amigos do Rio te conhecem, apesar de você não saber disso, porque eu conto as histórias do fora, todo mundo é seu fã no Rio de Janeiro. Eu só tenho a agradecer por toda a ajuda, pelo acolhimento que você me deu aqui em Águas Belas. O Lu, o Antônio, ele não está aqui hoje, mas muita gente não sabe, vê ele no fórum, faz requerimentos aí, ele pede ele, mas talvez as pessoas não saibam que ele não trabalha para mim, mas ele trabalha para um setor. Nessa reforma administrativa do tribunal, ele passou a fazer parte de um outro setor do tribunal. Então, ele não precisava nem estar ali presencialmente, não precisava nem estar ali, mas ele sempre está ali, ele faz um trabalho que não é dele, ele atende balcão, é um servidor que não tem igual, veio da prefeitura, cedido ao tribunal, mas é melhor ainda do que talvez muito servidor concursado, e minha gratidão por ele é imensa, principalmente pelo fato dele, né, ter essa consciência, né, um espírito público de cumprir um papel visando o interesse público, apesar de não ser uma atribuição dele. Eu queria deixar registrado o meu agradecimento também, apesar do Lula estar aqui, mas deixar esse agradecimento a ele. Os oficiais de justiça de Águas Belas, Tosney, Tiago também não está aqui, Zé Maria. É um trabalho muito difícil, oficial de justiça em Águas Belas, porque a zona rural daqui, e eu tive a oportunidade de conhecer nas eleições, é imensa, são cidades que tem o tamanho da zona rural aqui. Sem endereço, sem rua definida. E os trabalhos do fórum andam. Por quê? Porque a gente tem os oficiais de justiça aqui que trabalham de uma forma incansável. Tosney, Tiago é um servidor recente e tem sangue nos olhos. Tiago percorre toda essa zona rural sem reclamar, sem qualquer objeção. Tosney também, às vezes a gente precisa salvar uma audiência com 2 dias, e Tosney só mata no espírito, deixa comigo, resolve e a gente consegue tocar os trabalhos. E os dois, eles só conseguem fazer esse tipo de trabalho porque eles tiveram um sensei, eu chamo ele de sensei, que é o senhor Zé Maria, para mim, o senhor Zé Maria tinha que ter uma estátua aqui na Praça de Águas Belas. Ele é um cidadão que para mim é um exemplo aqui da cidade. Um cara que trabalha com a vontade, assiste sessão do júri. Ele é servidor da Justiça Eleitoral, mas ele ajuda a gente na Justiça Eleitoral. Ele recebe mais para isso? Não. Ele faz porque ele gosta, porque ele quer ajudar. Ele treina os oficiais de justiça daqui, porque sem o treinamento dele, ninguém entra na zona rural para intimar ninguém.
Então, Zé Maria merece todas as homenagens aqui hoje. Eu agradeço, Zé Maria. E digo ao senhor que eu vou sentir muito sua falta. Vai ser muito difícil encontrar alguém como o senhor que preste trabalho que o senhor presta. Os assessores de Águas Belas, o Fernando, também de conhecimento geral, o servidor mais antigo em Águas Belas, foi uma pessoa também essencial nessa minha trajetória aqui, um servidor antigo, conhecia a realidade de Águas Belas. Muita gente acha que ele é cabeça dura e às vezes desaforado até, mas é essencial ter uma pessoa com essa personalidade, porque às vezes eu ia decidir de uma forma e Fernando vinha, fazia um contraponto, abria meus olhos, às vezes a conversa com ele fazia a decisão chegar de uma forma mais ponderada, e é uma pessoa de confiança que também não tinha problema com ele para trabalhar, é um ativo de Águas Belas, um servidor antigo, queria deixar registrado. A minha assessora também, Isabela entrou aqui quando eu entrei, Isabela entrou logo quando eu entrei, e eu sempre digo para a Isabela, quando a Isabela sair daqui, e se eu tiver a oportunidade de levar ela para o Rio de Janeiro, eu vou levar, então eu já vou deixar avisado que vai acontecer. O dia que a Isabela sair daqui, a parte civil, que é onde ela me assessora, vai desandar, porque a Isabela que faz o serviço andar, tem os advogados aqui, é meu braço direito na assessoria, uma qualidade técnica absurda. Também com o tempo adquiriu a qualidade de Fernando, de conversar comigo sobre as decisões, de ponderar. Isso eu valorizo muito, porque às vezes você está numa posição de chefia, e eu já estive na posição de servidor, e eu sei como é isso. Às vezes você tem medo de bater de frente, de dizer que você está errado, mas a Isabela não tem problema com isso, ela coloca a posição dela. Eu tenho certeza que Isabela, num período muito curto, vai estar exercendo aí uma função pública, como membro de poder, ou em uma procuradoria de justiça. Tenho certeza que o futuro de Isabela vai ser brilhante no direito. E aproveitem enquanto ela ainda está na comarca de Águas Belas, porque é muito difícil encontrar alguém com essa qualidade. Não podia deixar de mencionar aqui também a dona Kátia, a filha dela, Luana, que trabalhou comigo por pouco tempo no fórum, mas a Kátia, às vezes é um serviço que é invisibilizado, mas o jeito que ela cuida, não só de mim, mas dos servidores lá, é um amor até maternal. Então, é uma pessoa também que eu vou levar no meu coração, e uma servidora antiga também, da comarca de Águas Belas, e tem sua marca e presta um serviço essencial para a comarca. Cumprimentar também o Ministério Público, a servidora Maiara, o doutor Pedro. Tive a oportunidade de fazer um conjunto com ele, já falei o que eu gostaria. É um excelente promotor que vai se titular aqui em Águas Belas. É um ganho enorme para Águas Belas ter um promotor titular, a disposição de trabalho que o doutor Pedro tem. Defensoria Pública, eu sempre, quando eu faço júri também, eu faço meus votos. Quando tem uma Defensoria Pública na comarca, eu faço meus votos para que a Defensoria Pública se estabeleça na comarca, mas atualmente o atendimento da Paloma no fórum não deixa a desejar, e quando a Defensoria falta, o nosso defensor público ativo, digamos assim, o doutor Felipe. O doutor Felipe é praticamente um servidor público na comarca de Águas Belas, porque se não fosse o doutor Felipe, a gente não faria metade das audiências que a gente faz. Ele faz uma atuação desinteressada, porque a gente sabe, eu faço questão de sempre arbitrar os honorários da advocacia da ativa, mas o doutor Felipe sabe que vai ser difícil receber, né?
doutor faz na camaradagem, com espírito cooperativo, público. Eu só tenho a agradecer, doutor, a sua atuação. Também deixar minha homenagem aqui para a nova estagiária de Águas Belas. Eu já deixo avisado para a democracia que os trabalhos vão andar de forma muito mais fluida, porque agora eu informei para ela, você está sendo contratado como estagiária, mas agora que eu estou saindo eu posso dizer, a gente já te encara como uma assessora. Então agora a gente tem 3 assessores. E uma semana de trabalho já dá para perceber que a qualidade técnica é boa, então a comarca vai estar muito bem assistida. Eu vou encerrar a minha fala aqui. Para mim é uma felicidade muito grande estar voltando para casa, mas é uma tristeza muito grande estar saindo daqui da comarca de Águas Belas. Foi uma comarca que me acolheu, foi meu primeiro trabalho como juiz. Quando eu falei para o doutor Rolando que eu não iria assumir no Espírito Santo, eu estou na prova oral do Espírito Santo, mas está suspensa por motivos administrativos, e desde que eu entrei em Águas Belas sempre pairou o boato de que eu ia embora, porque todo mundo sabia que eu estava nesse concurso, mas o concurso nunca andou. Mas, apesar do Espírito Santo ser um estado que é perto da minha cidade natal, que eu sou natural do norte, do estado do Rio de Janeiro, então minha cidade é mais perto de Vitória do que da própria capital, do Rio, eu nunca tive a intenção de ir para Vitória, de ir para o Espírito Santo, porque o estado de Pernambuco me abraçou como se eu fosse um cidadão pernambucano. E hoje eu já me considerava um cidadão pernambucano de Águas Belas, e hoje eu tive a honra de receber formalmente esse título. Então, para mim, é uma honra. Eu desejo o melhor para a cidade de Águas Belas, e agora que eu não vou ser mais vidraça, né, vou sair, vou deixar o Poder Judiciário, sou um cidadão de Águas Belas e vou cobrar as autoridades locais pelo avanço da cidade, que eu tenho certeza que está em excelentes mãos, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, e futuramente o meu colega que assumiu no fórum com essa equipe maravilhosa que eu tenho. Só queria só fazer um último comentário sobre a equipe. Eu sou um defensor ferrenho das prerrogativas do servidor público, mas agora que eu estou saindo de Águas Belas, eu queria muito que não existisse prerrogativa nenhuma, para eu pegar todo mundo, botar no avião e levar comigo para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, gente. Depois de tudo isso, ainda é flamenguista. É flamenguista, mas nós vamos ganhar. Vamos continuar. Eu convido a todo mundo ficar de pé para agora, o nosso cidadão, mas todo cidadão, o nosso município de Águas Belas. Águas Belas, pedaço de todo o Brasil, pátria amada, recebei de teus filhos o hino que te leva pro amor, alvorada. E Águas Belas, feliz e quieta, nós queremos honrar o cristão. Cada vida para sempre, teu nome ao coração. Tuas serras e vastas caatingas, vestidas ao pôr da esperança, lembra sempre Águas Belas queridas, do Brasil a pujança. E Águas Belas feliz e quieta, nós queremos honrar o Rio. Cada vida para sempre, teu nome
Ela é filha do belo sertão, onde o amor ao trabalho se tem, trabalhando com amor e civismo, porque a glória nos encontra bem. E a Águas feliz e quieta, nós queremos honrar o então. Cada filho entrará para sempre o teu nome junto ao coração. É a paz, é a guerra e na luta, nosso sangue derramado ou não, abrirá para os filhos vindouros horizonte de luz e missão. E Águas Belas feliz e quieta, nós queremos honrar o então. Cada filho entrará para sempre o teu nome junto ao coração. Quero registrar a presença do secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura do município do estado de Pernambuco, Dr. Cícero. Dr. Cícero, se quisesse fazer presente à nossa mesa, vem para cá, botar uma cadeira, o senhor vem fazer parte desse corpo legislativo. Então, homenageamos hoje um grande homem. E eu, agora já posso chamar de colega, né? De Águas Belas. Me ajuda aqui. Se o nosso homenageado, filho de Águas Belas, já se sente contemplado e agraciado, declaro encerrada a sessão solene de entrega de título de cidadania aguasbelense ao nosso doutor juiz Gabriel. Boa tarde a todos. E depois um coffee break em cima ali, um café. Acho que é uma coisa aí.